Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é 25 de novembro de 2013. Estamos a exatamente um mês do Natal e muito próximo do final de 2013. Na abertura desse programa, eu gostaria de homenagear a todos os telespectadores que acompanham esse programa, não pela televisão, mas pelo computador e pelo celular. E particularmente dois amigos que fiz aqui em Joinville, hoje estão morando em Florianópolis, que acompanham diariamente o programa, quando tem a oportunidade, seja à noite ou no dia seguinte pela manhã, ou até mesmo no final da noite. Uma saudação especial ao Russinho, o professor Russinho, lá em Florianópolis, e o meu amigo e conterrâneo Gilson, conterrâneo de Juí, que também morou aqui em Joinville e agora está radicado lá em Florianópolis. E a todos, certamente a muitos telespectadores que acompanham esse programa, até mesmo no exterior, pelo celular e também pelo computador. Eu já viajei agora recentemente para o exterior e sempre que podia acompanhava a programação da TV online aqui pelo aparelho celular. O programa tem o privilégio de estar no Facebook e você pode assistir ao programa de hoje e também aos anteriores. É só acessar Os Colunistas, o nosso espaço lá no Facebook, que o programa de hoje e os anteriores estão lá gravados. Aliás, a tecnologia, será o assunto do programa de amanhã aqui dos especialistas. Mas nessa segunda-feira, início de semana, final de mês, quero lembrar que é a última segunda-feira de tranquilidade em Joinville. Semana que vem será dezembro, dia de pagamento, dia de recebimento, a cidade se transforma. As filas dos bancos ficam enormes, estacionamento no centro nem pensar e as ruas ficam intransitáveis, sobretudo nos chamados horários de pico. Parece que o número de veículos dobra em Joinville nesta primeira semana do mês. Primeira semana do mês. Aliás, por falar em estacionamento, eu acabei tomando uma decisão inesperada. Cansado de ir para o centro e não conseguir estacionamento e de pagar R$3, às vezes por meia hora, nem sempre uma hora, porque eu vou ao banco, vou ali na RG Viagens, ou frequento alguma loja naquele entorno ali do Shopping Cidade dos Príncipes, eu acabei me tornando mensalista de um estacionamento particular. Paguei R$70, porque o pagamento é adiantado, para estacionar o carro, quando eu puder precisar, todas as manhãs, no período da manhã. À tarde não conta esse contrato que acabei fazendo lá. Agora já vou direto para o estacionamento, deixo o carro lá, não importa se é 1, 2, 3 horas, e vou fazer o que eu preciso, porque a minha agência bancária, que eu mais trabalho, fica ali na agência Bradesco ao lado do Shopping Cidade dos Príncipes, e também tem a agência do Santander, que é logo ali na esquina. Outro banco que eu trabalho é o HSBC, mas fica longe, mas lá pelo menos tem estacionamento controlado. Bom, nesse final de semana, 2 partidos foram notícias, estão nos jornais de hoje, o PMDB e o PT, por motivos diferentes. Eu quero aqui, não sou petista, só votei uma vez no PT, na senadora Ideli Salvati, porque não voto no Pavan quando os dois concorreram. Mas eu devo enaltecer aqui a democracia interna do PT no país, no estado e também aqui em Joinville, o que eu mais conheço. 2 candidatos se apresentaram para ser presidente do partido. E numa eleição disputadíssima,
E não são pessoas diferentes, não, são pessoas de pensamentos diferentes. Eu me refiro ao João Batista, sindicalista, apoiado pelo ex-prefeito Carlito Mers, e ao vereador Adilson Mariano, que é, pasmem ainda, defensor do marxismo. Ele que pertence à corrente marxista do PT. É uma corrente independente do PT. Pois o Adilson Mariano acabou vencendo a eleição por apenas 3 votos. Repito, uma eleição democrática, onde ficou refletido a insatisfação da base do partido, pelo menos a maioria da base do partido, com relação aos rumos do PT. O Adilson Mariano finalmente venceu uma eleição, ele já vinha conquistando espaços e graças a uma divisão do grupo majoritário, do grupo liderado pelo prefeito Carlito Mers, graças a essa divisão acontecida no primeiro turno e mantida no segundo, o Adilson Mariano acabou vencendo a eleição do PT. Já o PMDB adiou a escolha do novo presidente para quinta-feira. E na convenção do partido ficou oficialmente conhecida algo que já vinha acontecendo a nível estadual. É a divisão dentro do partido e o fato das 2 maiores lideranças do PMDB de Joinville estarem em lados opostos, tanto a nível estadual e agora a nível estadual. O senador Luiz Henrique fez um discurso pedindo para que a votação fosse prorrogada até às 5 da tarde para possibilitar voto, o quórum, e também sugeriu que a eleição do presidente fosse definida numa reunião entre as lideranças na quinta-feira. O Mauro Mariani pegou a palavra, pegou o microfone e aceitou a segunda solicitação, mas não a primeira, que era a prorrogação da convenção até às 5 horas da tarde. O Luiz Henrique saiu e o Mariano e seu grupo saíram logo depois com um documento, apresentando um documento para pedir a impugnação da eleição, porque até às 13 horas não havia quórum necessário para eleger a executiva, a chapa única do partido, onde eles têm 12 votos, não 15, 12 votos são os integrantes do grupo Mauro Mariani Dalmo Claro de Oliveira. Voltamos após o intervalo, aqui no programa Os Colunistas, apresentado na TV da cidade, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas e 45 minutos, depois da revista esportiva do Mira e do Cacá. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Muito bem, nessa segunda parte do programa, vamos informando de que hoje assumiu interinamente a 13ª Promotoria do Fórum de Joinville, aquela que é responsável pela moralidade pública, o promotor Assis Kretcher, que já foi titular dessa promotoria, mas que está assumiu interinamente, no lugar do Afonso Guizzi Neto, que saiu, até o novo titular chegar à comarca de Joinville, que é o promotor que hoje está atuando em Criciúma, o Maurício Medina. Ele vem para Joinville para assumir, repito, como titular. E ele foi um dos promotores com grande destaque lá na comarca de Criciúma. Ele foi responsável por investigações que tiveram muita repercussão na mídia local, envolvendo até fornecedores da prefeitura e também vereadores lá no Poder Legislativo. O Maurício Medina deve ser também destaque na mídia aqui de Joinville nos próximos meses, nos próximos anos, quando, em resumo, estiver atuando na comarca da moralidade pública da nossa comarca. Conhecido narrador de futebol aqui de Joinville, acabou fazendo uma promessa no ar, no seu microfone, depois de uma partida do Joinville, quando se discutia entre a sua equipe
quem teria o acesso à Série A esse ano. E quando foi comentado sobre o Figueirense, ele disse que o Figueirense dificilmente conseguiria e, aliás, fez uma promessa. Se o Figueirense tiver o acesso à Série A, ele desfilaria de cuecas na arena. Só que, agora que o Figueirense está bem próximo do acesso, basta uma vitória simples lá em Bragança Paulista contra o Bragantino, que já está apenas fazendo parte do campeonato, não disputa mais nada, não aspira mais nada, e essa vitória tenho certeza que o Figueirense vai alcançá-la. O conhecido narrador disse que pode desfilar, mas à noite, quando não houver público lá na Arena de Joinville. Aliás, acho que o Figueirense vai conseguir o acesso, embora eu seja gaúcho, estou torcendo para os dois times de Santa Catarina. Estou torcendo, não escondo isso, para que o Criciúma continue na Série A e que o Figueirense assuma o acesso, consiga o acesso. Assim, o estado terá 13 equipes na Série A, mais do que o Paraná e o Rio Grande do Sul, ambos com 2 equipes. Uma escola da Zona Sul de Joinville, da rede municipal, está com o maior burburinho, com o maior comentário, envolvendo um professor e uma aluna de 14 anos. Parentes da aluna já suspeitavam do professor e conseguiram levar a polícia até a casa dele, onde encontraram o professor e a aluna de 14 anos. Segundo a família postou no Facebook, o professor foi detido pela polícia militar. Como ele tem também Facebook, colocaram até mesmo a foto dele nesta mensagem denunciando. E comentaram essa mensagem algumas jovens dizendo que já tinham sido alunas deste professor, mas nada relataram sobre assédio, sobre qualquer outra tentativa envolvendo o professor com alunas. A discussão é a seguinte: será que essa aluna de 14 anos foi até a casa dele forçada? Será que ela, com 14 anos, não sabia o que eles iriam fazer na casa do professor? A nossa legislação é muito falha. Hoje, uma menina de 14 anos já alcançou um nível tal de inteligência, de conhecimento, que ela é capaz dos seus atos. Mas, pela lei, ela é menor incapaz. E o professor vai se incomodar, e se incomodar muito, porque a menina, segundo a nota no Facebook, estava na casa dele. Eu peço desculpas ao telespectador por não citar a escola e o nome do professor, por razões óbvias. Hoje, processos são muito perigosos nesse tipo de comentário, nesse tipo de revelação. Tenham todos uma boa noite, um bom início de semana e nós voltamos amanhã aqui na TV da Cidade a partir das 19 horas e 45 minutos ou então a qualquer hora que você quiser no seu computador e no seu tablet. Até amanhã. Os Colunistas com Luiz Veríssimo.